mas hoje eu quero falar com você sobre Deus. Amém? Repita comigo: falando sobre o verdadeiro Deus. Hoje nós vamos falar sobre o verdadeiro Deus, o Eterno. Amém? O Salmo de número 90, versículo 1. Você que encontrou, fique de pé. Salmo 90, versículo de número 1. Quem encontrou, diga amém. Amém. Podemos ler? Amém. Amém? Tenho 20 minutos para falar com você o que eu tenho que falar hoje. Que o Senhor me dê graça, em nome de Jesus. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Tu reduziste o homem ao pó e dizes: tornai filho dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como um dia. São como um dia de ontem que foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, e à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Pode se assentar. O tema da mensagem para nós nesta noite é falando sobre o verdadeiro Deus. Falando sobre o verdadeiro Deus, o Eterno. O que nós poderíamos falar sobre Deus? E o que nós poderíamos falar de Deus? Falar sobre Deus não pode ser algo genérico. Falar sobre Deus não pode ser algo superficial. Porque falar de Deus de forma genérica e superficial até o ímpio faz. Mas para nós falar de Deus precisa ser com muita consistência. É como falar do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, da sua irmã. Sabe quando você tem assim consistência para falar de alguém da sua família que você conhece, que você sabe de fato algo que eu não consigo falar do seu esposo, mas você consegue detalhadamente falar porque você convive, está ali todos os dias. Você sabe os detalhes minuciosos da vida dele ou dela. Algo que eu não consigo falar do seu filho e mais ninguém, mas você vai conseguir falar. Ou algo que eu não consigo falar de si próprio, porque só você se conhece literalmente como deve se conhecer. Para falar de Deus, a gente precisa falar na perspectiva de Jesus. E quando nós olhamos para esse salmo, o salmo de número 90, a gente encontra um cântico, uma oração de Moisés, falando sobre o Deus que ele tanto conhecia, sobre o Deus que ele tanto se relacionava na trajetória da vida e da caminhada dele. Então ele fala sobre Deus, ele não fala de um Deus distante, mas ele fala de um Deus presente. E ele traz algumas características interessantes sobre Deus, e depois ele vai refletir sobre si mesmo. E o que a gente pode aprender? Deus trouxe essa mensagem no meu coração tem umas 2 ou 3 semanas, e semana passada eu iria pregar sobre essa mensagem, mas não pude pregar sobre ela. E hoje eu estou aqui para falar com você sobre o Deus verdadeiro e eterno. Vamos falar sobre esse Deus. A primeira lição que nós aprendemos com o salmista é que o salmista ele faz uma declaração de que Deus é o seu refúgio eterno e inabalável. Então quem é Deus? Deus é o nosso lugar seguro. Deus é o nosso Abba, Pai. Deus é o nosso refúgio. Para falar sobre Deus, eu tenho que falar daquele que é o meu refúgio. Para falar sobre Deus, eu tenho que falar daquele no qual eu estou refugiado. Sabe quando você vai na casa de alguém e você nunca entrou lá dentro, mas você tem um amigo ou alguém que já entrou e conhece cada detalhe daquela casa? Outro dia eu fui em uma casa, não sei aonde, aqui, eu não me lembro mais, mas que quase que eu saí pelo lado errado da casa, porque eu não conhecia, eu não tinha entrado lá. Foi a primeira vez que eu entrei. Para falar sobre Deus, você precisa conhecê-lo. Para falar sobre Deus, você precisa entender que Ele é seu lugar seguro, Ele é seu refúgio.
fortaleza. Para falar sobre Deus, você tem que entender que Ele é o seu melhor lugar para você estar. Porque se Deus não é o seu refúgio, você não sabe falar sobre Ele. Se o seu refúgio é seu dinheiro, você vai falar do seu dinheiro. Se o seu refúgio é simplesmente seu pai, sua mãe, você vai falar sobre ele. Mas Jesus, Deus, não é só um refúgio passageiro nessa terra. Ele é o refúgio inabalável e eterno. E por isso ele diz assim no versículo de número 1: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Sabe o que ele está dizendo? Tu és um Deus geracional. Tu és um refúgio do meu pai, do meu avô, da minha mãe. É o meu refúgio, é o refúgio dos meus filhos, dos meus netos, dos meus bisnetos. Toda a minha descendência, toda a minha ascendência, toda a minha geração se refugia em Ti, porque eu Te conheço como meu refúgio. Então os meus filhos não vão procurar outro refúgio, porque eles também sabem que Tu és refúgio. Para falar sobre esse Deus, eu preciso estar refugiado nele. E a palavra de Deus diz em Provérbios 18:10: torre forte é o nome do Senhor, e para ela vai o justo, que lá estará seguro. Quem é Deus para você? Quem é Deus para você nas suas horas difíceis? Você corre para onde? Ou no seu tempo de bonança, onde você está refugiado? Porque não adianta você falar sobre Deus de forma genérica, mas não saber que Ele é o teu refúgio, que Ele tem sustentado e fortalecido você. E o salmista, ele começa a dizer: Tu tens sido meu refúgio de geração em geração. Então quem ele está dizendo que Deus é para ele? Deus é o meu lugar seguro. A segunda lição que eu quero que você aprenda é que o salmista declara a soberania de Deus, o eterno, o Criador. Além de ser refúgio, ele sabia que Deus era soberano, e não só soberano, o autor de tudo que existe. Ele sabia que Deus era o supremo arquiteto. E ele está dizendo: olha, esse Deus no qual eu estou refugiado, esse Deus que é o meu lugar seguro, Ele também é eterno, Ele também é soberano, e Ele é o Criador de todas as coisas. Você precisa entender que tudo só existe porque o Criador criou. Você precisa entender que o refúgio no qual nós estamos, ele é eterno e ele é criador, ele é soberano. Por isso ele diz no versículo 2: antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade em eternidade tu és Deus. Sabe o que ele está dizendo? Quando nada existia, o meu Deus estava lá dizendo: haja. Por isso, a gente consegue enxergar claramente no livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 1 ao 3, Deus dizendo: haja. E essa palavra haja no hebraico é a palavra bara, Bereshit, bara e Elohim. No princípio criou Deus todas as coisas. A palavra bara significa que do nada Ele fez tudo. Ele pegou o que nada existia, sem forma e vazia, e Ele fez tudo. Então seja, Deus não precisa de nada para fazer algo na sua vida. Ele só precisa que você creia, se refugie nele, e Ele faz o sobrenatural, porque Ele é o Deus Criador. Esse é o nosso Deus. Além de refúgio, é o Deus que criou tudo do nada. A terra estava sem forma, vazia, não havia estrela no universo, não havia sol, não havia lua, não havia nada, e Ele simplesmente disse ao firmamento: estrela, sol, lua. Simplesmente Ele começou a falar com a terra, a relva veio do chão, tudo veio a existir, dividiu as águas, e tudo está aí, porque é esse refúgio, o Deus eterno que tudo faz de geração em geração, que nós conhecemos. Esse é o nosso Deus, é o Deus que nós servimos. Mas parece às vezes que você e eu não entendemos isso. Queremos colocar limites e barreiras para esse Deus. Então o salmista está falando de um Deus que a sua soberania, ela é eterna e criadora. Na sua soberania Ele simplesmente disse: haja, e tudo veio existir. O salmista declara isso com muita convicção. E Paulo, ao escrever a carta aos Romanos, no capítulo 4, no versículo 17, ele diz: a saber, o Deus que traz à existência as coisas que não são como se fossem. Além de eterno, soberano, Ele também é criador. Esse é o nosso Deus. Então, quando você estiver diante de uma dificuldade, quando você estiver diante de uma tribulação que é maior que você diga: não é maior do que o meu Deus eterno e soberano. Eu não sei onde vocês estão acompanhando os 1000 dias, mas se não falha a memória, foi ontem
Eu já falei da semana passada sobre o do paraquedas, que foi muito bacana, mas ontem, não sei, fala o seguinte, que um empresário deu para o seu aprendiz 2 caixas. E ele disse: olha, quando você estiver no melhor momento da sua vida, da sua empresa, abra essa primeira caixa. E quando você estiver no pior momento, abra essa segunda caixa. E quando ele estava no melhor momento da fase da vida dele, financeira, empresarial, ele abriu a caixa e leu, estava escrito: se prepare, isso não é para sempre, vai passar. E ele não deu muita ideia, porque até então o Deus dele era o dinheiro, o Deus dele era a empresa. E o tempo de crise dele começou a perder vendas, começou a perder um monte de coisa. E aí daqui a pouco ele lembrou da segunda caixa. E ele pegou a segunda caixa e abriu e disse: fica tranquilo, isso também vai passar. Quando nós confiamos em Deus, irmãos, a gente entende que tudo vai passar. Sabe quando o médico ou qualquer outra pessoa diz assim: e só Deus? É a coisa mais gostosa que tem de ouvir, irmão. Porque é esse Deus que o salmista está falando aqui. Antes que os montes, antes que tudo nascesse, ele já estava lá, e foi ele que disse: haja. Além de ser um Deus que é refúgio, é um Deus eterno, soberano, e que tem uma palavra poderosa para mudar a história de qualquer vida que está aqui, ou que vai me ouvir depois. Deus é poderoso e eterno, Ele é o nosso Pai, o Criador dos céus e da terra. E é sobre esse Deus que eu vim falar com você nessa noite. De um Deus que é lugar seguro, e de um Deus que não precisa de nada para fazer alguma coisa. Ele simplesmente tem poder para mudar a tua vida. A terceira lição que nós aprendemos com o salmista é que o salmista agora, diante de um Deus que é refúgio, diante de um Deus que é poderoso, soberano, diante de um Deus que é criador, o salmista agora reconhece quem ele é. Agora ele não vai falar de quem Deus é, mas ele vai falar de quem ele é. Fala para a pessoa que está ao seu lado: você sabe quem você é? Diante do Deus Todo-Poderoso, sabe quem você é? Olha o que o salmista diz no versículo de número 3. Olha o que ele diz, olha aí, ó. Ele diz assim, ó: tu reduz o homem ao pó e dizes: tornai filho dos homens. Olha agora o versículo de número 9 e 10. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Sabe o que o salmista está dizendo agora? Eu sigo um Deus que é refúgio, todo-poderoso, soberano, um Deus criador, e que diante dele eu sou simplesmente alguém que vai passar muito rápido. Sabe quem nós somos? Nós somos pessoas frágeis, nós somos pessoas limitadas, e que o nosso sopro de vida, 70, 80 já começa a enfado e cansaço, e se chegar a 100 da glória a Deus. Então por isso, diante da sua fragilidade reconhecida, por isso no versículo de número 1 e no versículo de número 2, ele fala de um Deus que é refúgio e fortaleza, de um Deus que é criador, de um Deus que não precisa de nada fazer alguma coisa, mas ele agora reconhece: eu diante desse Deus eu sou pequeno, porque ele começa a olhar para si próprio. Ele diz: o tempo passa, e o tempo causa um prejuízo enorme no meu corpo, o tempo me abate, mas ele não pode abater aquele que criou o tempo, ele não pode abater aquele que não precisa de nada para fazer alguma coisa, ele não pode abater aquele que disse tudo veio a existir, inclusive o tempo foi ele que criou. Então ele está dizendo: eu sou pequeno, eu sou falho, reconheço, mas eu estou refugiado naquele que tudo pode. Falar sobre Deus é falar sobre esse Deus que tem poder sobre o tempo, de um Deus que é atemporal, de um Deus que não está limitado ao tempo. A palavra de Deus em Tiago 4,14 diz o seguinte: quem vocês pensam que são? Vocês são como uma fumaça que logo aparece e logo vai embora. Então a palavra de Deus em Tiago 4,14 está nos mostrando que eu e você somos frágeis, limitados, mas o nosso Deus é eterno. O tempo causa estrago em mim e você, mas não causa nele, porque lá no início ele fala de um Deus que é refúgio verdadeiro e eterno, e no ponto 2 ele fala de um Deus que é criador e soberano, e agora ele está dizendo:
ir, mas eu estou refugiado no Deus que tudo pode. A quarta lição que nós aprendemos essa noite é que o salmista, agora, ao reconhecer quem Deus é e ao reconhecer quem Ele é, o coração desse homem se enche de temor. E a quarta lição que nós aprendemos é que esse homem cheio de temor agora, ele clama por ajuda, e ele clama pela graça, e ele pede a bênção de Deus. Ele reconhece: olha, eu preciso da ajuda, da graça e da bênção, senão estou perdido. Porque diante de um Deus que criou tudo, de um Deus que é refúgio eterno, e da minha vida tão frágil ao tempo, Ele disse: Senhor, me ajuda. Eu entendo que eu não posso sozinho. Sabe qual a maior loucura nossa? É achar que nós somos independentes de Deus. Sabe qual a maior loucura nossa? É a gente querer dar o nosso narizinho e dizer assim: quer ver uma coisa? Eu não vou orar mais, eu não vou ler a Bíblia mais. Quer saber de uma coisa? Eu não estou nem aí para esse negócio de evangelho, loucura. É a maior loucura que você faz na sua vida, é essa. Porque o salmista que reconhece a grandeza de Deus, agora vê a sua limitação. Olha o que ele diz no versículo de número 12. Olha o que ele diz aí: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Ele está dizendo: a vida passa rápido. Então Deus, eu não sou louco não, me ensina a contar os meus dias. Eu quero ter coração sábio para viver cada um deles na tua presença. Agora olha o versículo de número 17, que ele diz aí: seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Sabe o que ele está dizendo? Senhor, eu vou fazer, mas o Senhor não confirmar, se a tua graça não for, não vai acontecer nada. Então deixa eu dizer algo para você: por mais instruído que você seja, por melhor que você seja em tudo que você faz, por bom que você seja, que todo mundo bate no ciúme e diz: é o cara, sem Deus você não é nada. Por mais que você esteja fluindo aí, todo mundo te aplaudindo, sem Deus você não é nada. Porque quando a morte chegar, os aplausos vão ficar só até a sua sepultura. Mas se você tem Deus, você será recebido na glória, ouvindo: vinde bendito do meu Pai. Sabe por quê? Porque você confiou nele, a ponto de dizer como salmista: Senhor, confirma a obra das minhas mãos. Se o Senhor quiser, confirma, mas se o Senhor não quiser, tira isso, porque eu não quero isso na minha vida. Ele reconhece que Deus é refúgio, ele reconhece que Deus é criador e soberano, ele reconhece que ele é limitado, passageiro. Então ele diz: Senhor, agora olha as minhas obras, vê se elas são legais e confirma, Senhor. Eu quero a tua confirmação, porque ele entende que ele só poderia ser abençoado se Deus confirmasse. Sabe qual é o grande problema? É que nós estamos buscando afirmações de homens. A gente está vivendo uma vida por aí que quer ser aplaudido, eu quero agradar todo mundo. Mas o Deus que é refúgio, que é poderoso, que é eterno, eu não quero. Aí você não está mais nele. Você quer agradar os seus coleguinhas, quer fazer tudo que faz. Você é adulto, quer agradar todo mundo nessas redes sociais. Sabe, eu tenho falado muito de rede social aqui, porque esse é uma bênção, mas ao mesmo tempo se torna uma maldição dos nossos dias. Quem que você está querendo agradar? Porque esse camarada diz o seguinte: ó, esse Deus é soberano, esse Deus é tremendo, esse Deus me vê passando dia por dia fragilmente nessa terra. Então Deus, confirma as obras das minhas mãos. Ele está dizendo: Senhor, abençoa, porque se o Senhor não abençoar, não vai dar certo. É esse Deus que nós servimos, o Deus do qual nós temos que pedir bênção. Sabe, quando a gente sai de casa, todo dia que a minha mãe liga para mim, eu digo: paz e bênção, mãe, porque ela é crente. Ela te dá paz, Deus te abençoe, meu filho. A Namara, todo dia que vai dormir, ela aprendeu comigo quando: bênção, pai, bênção. Ela vai sair, eu tenho que abençoar ela. Todo dia pela manhã eu ministro a bênção apostólica sobre a vida da Namara na hora que ela vai para a escola. Agora, o que dirá de Deus, irmão? Eu quero a bênção de Deus no meu casamento. Eu quero a bênção de Deus na minha saúde. Eu quero a bênção de Deus nos empreendimentos da minha vida. Eu quero a bênção de Deus no meu trabalho, na escola. Eu quero a bênção de Deus em qualquer lugar, porque se a bênção dele não estiver lá, não será bênção, será maldição. Então ele diz: confirma, ó Deus Criador, ó Deus soberano, ó Deus que tudo pode, confirma as obras das minhas mãos. E aqui que é a última lição. Repita comigo: o salmista entende que Deus é Senhor do tempo. Diga para mim: Senhor do tempo. Sabe o que o salmista entende aqui? Que Deus é Senhor do tempo, e tudo e todos
são limitados ao tempo, mas Deus não. Eu e você temos uma limitação, e essa limitação chama tempo. E nós só temos 2 dias dessa terra. Sabe quais os 2 dias que nós temos? O dia que nós nascemos e o dia que nós morremos. Esses são os nossos 2 dias. Na sua lápide, no cemitério, não vai estar a sua vida inteira lá, mas vai estar assim, ó: nascido em 1900 tal, falecido em 2050, em 2070. Estou ajudando, amém, irmãos? Amém. Não importa, só tem esses 2 dias, essas 2 datas. Mas se você se refugiar em Deus, você não tem 2 dias, você não tem uma data, você tem uma vida eterna. E o salmista entendeu isso, por isso, olha o que ele diz, olha o que o salmista diz aqui. Ele fala o seguinte, versículo de número 4. Olha aí o versículo de número 4: pois 1000 anos aos teus olhos são como um dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Olha o que ele está dizendo: para mim, 70 anos, 80 em fome e cansaço, é passar como uma flor do dia. Agora para o Senhor, 1000 dias é como o dia de ontem. 1000 dias é como nada. Sabe por quê, irmão? O Deus que criou o tempo, Ele não está limitado ao tempo. O Deus que criou o tempo é um Deus atemporal. Ele está além do tempo, porque Ele criou o tempo. Então o salmista está dizendo: Senhor, o tempo causa malefícios em mim, mas não causa no Senhor. Então ele está dizendo: eu estou falando de um Deus que é atemporal, de um Deus que é eterno, de um Deus que é soberano, de um Deus que tudo pode, de um Deus que controla o tempo, porque Ele criou o tempo, e é esse Deus que nós servimos. Então eu quero terminar dizendo para você: não está atrasado, não está demorando, é o tempo de Deus para a sua vida. Pare de reclamar, porque Ele controla o tempo, Ele é Senhor do tempo, Ele é dono do tempo, e Ele tem o melhor para a sua vida. Amém. E sabe o que a Bíblia diz em Apocalipse 4, 21, 4? Não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais morte, porque Ele enxugará do nosso rosto toda a lágrima. Esse é o Senhor do tempo, Ele tem uma eternidade para você. Que Deus te abençoe com toda a sorte de Deus em Cristo Jesus, e que você seja de fato alguém que conhece esse Deus, porque quando nós conhecemos o Deus que Ele fala nos 2 primeiros pontos que foi colocado para você, nós conhecemos quem nós somos, e aí a gente entende que a gente é nada, que a gente não é o que as pessoas dizem por aí: oh, você é o cara, oh, como você é bom. Não, eu não sou nada sem a presença dEle. Toda a honra é dEle, toda a glória é dEle, todo louvor é dEle, toda adoração é dEle, e é para Ele. Aí eu entendo quando eu estou refugiado nele, porque eu entendo que 1000 anos pode ser difícil e dolorido para mim, mas para o Senhor é como um dia. E eu vou viver essa eternidade com Ele e você também.